Atividade avaliativa 2, Direito Comercial e Legal, Teoria Geral e Direito Empresarial. É feita a seguinte pergunta: é possível haver desconsideração da personalidade jurídica, oportunidade em que as pessoas dos sócios poderão ser alcançadas a fim de serem responsabilizadas civilmente? A resposta é sim. Pode, caso ocorra abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade, conforme o artigo 50 do Código Civil. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Segundo o site da Juiz Brasil, a desconsideração da personalidade jurídica é o conceito jurídico que desenvolveu como objetivo principal de prevenir o abuso da personalidade jurídica por parte das entidades empresariais. Isso ocorre quando a pessoa jurídica é usada de forma indevida para fraudar a lei, prejudicar credores, burlar o contrato social. A desconsideração visa responsabilizar os sócios administradores, que agiram com má fé. Isso é bem enfático aqui. Agiram com má fé. E não necessariamente todos os sócios vão se responsabilizar, somente os que agiram com má fé. Em caso, essa medida visa primordialmente desfazer os atos fraudulentos ou abusivos praticados pela pessoa jurídica ou por seus sócios quando eles tenham prejudicado terceiros como credores. A segunda pergunta: quais os casos pode ser arguida? Os casos de abuso de personalidade jurídica. Outra pergunta: quais os requisitos devem ser demonstrados? Para configurar abuso da personalidade jurídica, existem dois requisitos. Um deles é a confusão patrimonial, a outra é o desvio da finalidade. Né? Para esclarecer um pouco melhor essa questão de todas essas respostas, justificar, eu vou passar aqui pelo artigo 50, que fala o seguinte: em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, e que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, ou seja, só vai atingir o sócio, né, se ele, no caso, fizer o caso de abuso da personalidade jurídica. Caso contrário, não. Entendeu? Tem que ocorrer o abuso. Os abusos da personalidade jurídica podem ocorrer de duas maneiras, no caso. Quando há um desvio da finalidade jurídica, que são, no caso aqui são os requisitos, e quando ocorrerá confusão patrimonial. Para esclarecer o que cada um desses desvio da finalidade jurídica, eu vou explicar aqui. No caso, ocorre o desvio da finalidade jurídica quando os sócios ou administradores utilizam a sociedade para fins diversos daqueles almejados pelo legislador, isto é, fora do objetivo societário. O parágrafo 1º do artigo 50 do Código Civil é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Isso aí caracteriza como desvio da finalidade jurídica. Né? E para explicar o que é confusão patrimonial. A confusão patrimonial, no caso, a sociedade transfere o patrimônio para os sócios sem contraprestação. Isso seria a confusão patrimonial. No caso, o problema de mistura de bens e gastos da pessoa jurídica com a pessoa física, ou seja, a pessoa não sabe dividir.
com isso, eu finalizo a minha AV2.